Meu nome é Joshua Bayer e estamos ali na Flórida por 19 anos. Sou da cidade de Curitiba e sou casado, minha esposa linda, 2 filhos jovens, um menino de 14, um menino de 11, Joshua e David. E nós estamos servindo ali junto ao lado do apóstolo. Tive a honra e a graça, presente de Deus, de poder participar com o apóstolo de muitas cruzadas, e os meus olhos já viram muitos milagres, milagres criativos, milagres que confesso que talvez se eu não tivesse visto e não estivesse caminhando nesta unção, por isso hoje eu consigo entender as pessoas que não creem, né? Mas eu já vi membros do corpo serem adicionados, dedo crescer na hora do culto, são muitos cabelos, pessoas que não tinham mais cabelo crescer na hora do culto, membros que foram retirados, rins que foram retirados, chamamos isso de milagres criativos. Já vi pessoas homossexuais que passaram por uma libertação e haviam passado por cirurgias e fizeram alterações do corpo, e no mesmo momento da libertação o Senhor retornar ao original novamente. Diga: Deus faz. Tantos milagres, tantos milagres. Alguns milagres me impactaram tremendamente. 2 deles foram uma moça que uma senhora já com 54 anos, porque ela passou o testemunho dela, deu a idade dela, e desde os 15 anos ela havia sofrido um acidente. Ela era atleta e ela perdeu as 2 rótulas do joelho, então ela não dobrava o joelho dela só fazia assim. E essa senhora, ela trabalhava com limpeza de casa, e eu lembro ainda o apóstolo perguntando para ela: como que você faz para limpar a casa? Porque você tem que se abaixar, limpar o chão. E ela disse: eu me jogo no chão para que eu possa, porque ela não tinha flexibilidade do joelho. E a glória começou a descer em volta dela, e ela caiu no chão e ela começou a tremer. A igreja estava lotada, um templo lindo e maravilhoso. Profetizo que muitos de vocês vão ter o visto para poder ir lá passear em nome de Jesus. Recebe aí. E ela caiu, e ela ficou caída e tremendo. E eu falei para minha esposa: essa mulher já foi curada. E de repente ela levantou as pernas e começou a brincar de bicicleta. O apóstolo queria parar ela para perguntar, para entrevistar ela, e ela não conseguia parar de correr no púlpito para cá e para lá. Ela queria aproveitar o tempo perdido. E foi extraordinário, foi extraordinário. Cegos que veem, surdos que ouvem, aleijados que levantam das suas cadeiras de rodas. Muitos milagres. O maior deles para mim é o milagre da salvação, da libertação, né? Porque quando acontece esse tipo de milagre, ninguém pode duvidar. Uma igreja que dá glória a Deus, uma igreja que oferta, uma igreja que jejua, uma igreja que ora. Óbvio que ainda tem pessoas que falam contra. Falaram de Jesus, não vão falar da gente? Não é verdade? Mas uma igreja que faz o que a palavra de Deus está fazendo, curando as pessoas. Porque Jesus, falamos em igreja, falamos de ter uma intimidade com Deus, ou falamos que o maior exemplo nosso é Jesus Cristo, amém? Amém? Mas Jesus fazia 4 coisas, e dentre elas qual eram? Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava os enfermos, e Jesus expulsava demônios. Nós temos hoje muitas igrejas que pregam muito bem. Estamos na era da pregação, da oratória. As pessoas falam muito bem, ensinam muito bem, mas não curam e não libertam ninguém. A igreja saiu de um relacionamento e passou para uma organização. E a organização que ela pode oferecer é um psicólogo, um psiquiatra, remédios. Mas a intimidade com Deus, não indo contra os profissionais, obviamente que existem casos, não vou falar sobre isso, mas muitas vezes estão aconselhando, estão tentando aconselhar pessoas que precisam de uma libertação e não de conselhos, não é verdade? Muitos evangelhos que estão aleijados, porque Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os demônios. Esse era o exemplo de Jesus, e esse é o exemplo que eu e você temos que seguir. Amém?
Algumas pessoas perguntam para nós qual é a aprovação para estar num ministério. Digo, a aprovação é muito simples, sabe, pastor? É passar 10 anos num curso teológico, é passar por um doutorado, um mestrado. Digo, muito importante você estudar, mas a aprovação está em Atos capítulo 2, versículo 22. Se puder colocar na tela para mim, eu coloco para vocês. A aprovação está na palavra de Deus. Qual é a aprovação, pastor? Como nós, como filhos de Deus. Atos capítulo 2, versículo. Uau, ele é rápido. Ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Aprovado como? Por meio de milagres e maravilhas e sinais. Aí eu te pergunto para você: para ser pastor, eu preciso ser filho de pastor? Qual é o teste, pastor? O teste está aí, ó. Se Jesus teve que ser testado e aprovado, imagina eu e você. Porque ele falou que nós faríamos milagres ainda maiores do que ele. Amém? Falou ou não falou? E quando nós entendemos essa revelação, nós então corremos atrás de Marcos 16, 17, que os milagres seguirão aqueles que creem. Quem crê em Jesus aqui? O milagre tem que te seguir, as maravilhas tem que te seguir, tem que estar com você. Somos um povo abençoado, e aonde nós colocamos as mãos é abençoado. Amém? Só um bônus para vocês. Eu acho que vou precisar da água, pastor. Só um bônus para vocês. Prosperidade. O pastor falou sobre prosperidade. Muitas pessoas estão presas na prosperidade porque não aprenderam a ofertar. Não vou fazer oferta de novo, mas eu quero que a igreja entenda. Eu vim para ministrar a sua vida, amém? A prosperidade, a miséria, a pobreza é uma mentalidade. Você quer sair da miséria para a prosperidade? Você quer sair da pobreza para a prosperidade? Qual é o segredo, pastor? O segredo é dar. Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas que querem receber, mas nós precisamos aprender que para receber nós precisamos dar. O dar abre a porta. A prosperidade é uma mentalidade. A prosperidade é a miséria, a pobreza é uma mentalidade. A pobreza é um espírito. E como que nós expulsamos esse espírito, pastor? Saindo do need, saindo da precisão para o dar. Nós precisamos aprender a dar. Eu quero que a igreja aprenda o que eu vim trazer para vocês hoje aqui. Eu vim aqui no nome de Jesus Cristo, e se você me recebe na categoria de profeta, eu declaro como um divisor de águas da tua vida. Deus vai fazer um divisor de água na vida de muitas pessoas aqui hoje. Promessas que estão presas há muitos anos vão ser desatadas hoje. Hoje. Tem gente que vai receber telefonema antes de sair desse prédio aqui. Milagres. Tem depósito nas contas, pastor? Aparece aqueles depósitos que ninguém sabe de onde veio aqui, não? Vai multiplicar no nome de Jesus. Amém? Senta dando glória a Deus. O dar é o que abre a porta. Agora, os empresários aqui, quantos querem prosperar de verdade? Entenda uma coisa: a tua companhia é um ministério. O teu chamado é um ministério dentro da igreja. Existem 3 razões para um cristão ser próspero. Número 1, comer do melhor da terra. Número 2, deixar herança para os filhos. E número 3, enriquecer a igreja, o reino de Deus. O teu dinheiro é para as almas, o teu dinheiro é para o reino de Deus. Não é para juntar tesouros nessa terra, mas para investir no reino de Deus. Deixe sim herança para o teu filho, coma do melhor, mas invista no reino de Deus. Existe um segredo na palavra de Deus para os prósperos, para os homens prósperos: Abraão, Isaac, Jacó, e todos os homens, Jó. E o segredo é esse: quantos querem? Todos eles tinham 4 ou mais de 4 tipos de negócio. E 4, para quem sabe, é plenitude. Plenitude, 4. É aí você alcançar o topo da tampa.
Portanto, Deus vai abrir novos negócios. Ainda que você tenha um, Deus vai abrir novos negócios. Deus vai abrir novos negócios. Por que 4, pastor? Porque nós temos 4 estações. E existem negócios que eles dão somente no verão, outros que dão no inverno, outros que dão no outono. Por isso Deus vai dar para você uma colheita todo dia do ano. Recebe isso no nome de Jesus. Amém? Coloca a sua mão no seu coração. Novos negócios vão vir. Coloca a tua mão no teu coração e fala: Pai, hoje eu quero um novo coração. Coração que eu te peço é um coração segundo o teu coração, assim como tu fizeste com Davi. Faça comigo hoje, em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Amados, eu estou 19 anos fora, como eu falei para vocês, na Flórida. Nosso ministério é King Jesus Church também. E nossa igreja tem 3 línguas: espanhol, português e inglês. Então eu confundo muito o espanhol com o português. E muitas vezes, quando o senhor coloca uma palavra em espanhol, vai parecer que é aquele português errado. Então não se prenda com a minha gramática, porque não quero que você perca tempo com isso. Amém? Lucas capítulo 4, 18 diz a palavra de Deus que nós fomos ungidos. Jesus foi ungido para curar os corações quebrantados, curar os corações quebrados. Sou ungido para consertar, para mudar, para transformar, para retirar um coração de pedra. Existem mais de 75 tipos de corações que a palavra de Deus nos expõe. Mas existe um coração que eu quero falar hoje, que é o coração quebrado. E por qual ponta, pastor, esse coração foi quebrado? Pela rejeição. Hoje, nessa era do século que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo o século das pessoas com depressão, estamos vivendo o século das pessoas com problemas emocionais, estamos vivendo o século, o planeta de órfãos. Não existiu em nenhuma outra tempo de história mais divórcio do que nós estamos tendo hoje. Nós estamos vivendo um caos lá no mundo, graças a Deus, porque nós estamos cobertos pela palavra de Deus. Amém? Qual é o plano master do inimigo? A rejeição. A rejeição, ela quebra o coração. A rejeição, ela desmonta o coração. Quando uma pessoa sofre de rejeição, e muitos deles não identificaram que sofrem disso, na maioria das vezes, o fator principal de uma rejeição veio da casa. A rejeição pelo pai, a rejeição pela mãe, a rejeição pela família, a rejeição de um cônjuge, do esposo ou da esposa. Um filho, quando ele é rejeitado pelo pai, muitas vezes no ventre ainda, ele cresce com aquele espírito de rejeição. E esse espírito de rejeição, ele traz sérios problemas. Porque uma pessoa que ela passa por esse tipo de problema, por ser o plano master do inimigo. Por que é o plano master do inimigo, pastor? Porque quando uma pessoa sofre desse espírito de rejeição, ela vai ter, durante toda a vida dela, ela vai ter problemas de relacionamento. Ela não vai conseguir se relacionar com as pessoas da maneira que é preciso, da maneira saudável. Se relacionar com o esposo, se relacionar com a esposa, se relacionar com o pastor. Uma pessoa com espírito de rejeição, ela tem problemas de relacionamento com Deus. Muitas pessoas sofreram problemas de abandono pelos próprios pais. O pai abandonou, talvez porque não foi liberto, não passou por uma libertação, não estava numa igreja, e ele abandonou. E a criança cresce com aquele espírito de rejeição. O inimigo ataca hoje as famílias para que as crianças sejam abandonadas. E deixa eu te explicar por quê. Porque quando uma criança é abandonada por um pai, por uma mãe, ela vai ter problemas para receber a Deus como pai. Receber a Deus como pai é o ponto principal da palavra de Deus. Porque é somente a paternidade que pode te dar herança. Só um pai dá herança. Um pastor não pode dar herança. Um apóstolo não pode dar herança. Um apóstolo não tem legado. Um pastor não tem legado. Mas um pai tem legado.
E hoje muitas pessoas conhecem Jesus como o Salvador, conhecem o Espírito Santo como o Consolador, mas todavia não conhecem Deus como Pai. Por quê? Porque passou por rejeição, passou por situações que levaram a ter problemas nos relacionamentos. Não consegue ter um diálogo aberto com a sua esposa, com o seu esposo. Não consegue ter um diálogo aberto com o seu mentor, com os seus filhos. Sintomas de pessoas que sofrem de rejeição. Sente-se sem valor, sente-se excluído, sente-se muitas vezes que não faz parte, está num grupo de pessoas, mas sempre acha que eu não faço parte daquele grupo, eu não sou bem recebido nesse grupo. Problemas emocionais, traz uma instabilidade, a pessoa fica instável, falta de identidade, falta de maturidade. Existem 3 raízes da rejeição, do espírito de rejeição, que eu quero falar hoje com vocês. E o primeiro é quando ela se recusa a ser abraçada. Você já pegou gente assim, não? Já viu que muitas pessoas, faz favor meu filho, você já viu que muitas pessoas, quando você vai abraçar essa pessoa, ele não consegue te dar um abraço, então ele duro, então ele dá um tapinha assim nas costas assim, ó. E muitas vezes, isso, e coloca a mão no peito. E muitas vezes só dá aquela dançadinha assim. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso com as pessoas da rua? Claro que é difícil, você não consegue fazer nem com teu filho. O espírito de rejeição, ele traz fortes pensamentos de vingança. Uma esposa que não identifica isso, ela vive com o esposo e ela diz assim: o que tem meu esposo? Passou por uma rejeição. Um filho que não entende isso no pai, um pai que não entende isso no filho. O que é que o meu filho tem? Ele está com espírito de rejeição. Esse espírito é terrível, esse espírito é maligno. Segunda raiz da rejeição é a autorrejeição, traz uma baixa autoestima, medo, ansiedade. Amados, por que eu falo isso com tanta, não sei, o meu português falta vocabulário, com tanta veemência, certeza, convicção? Porque esse era o espírito que eu sofria. Jesus me libertou. Espírito da rejeição tem amarrado muitos pais hoje, tem amarrado muitos pastores hoje. Se falasse para mim que eu ia subir num púlpito para fazer uma oração, eu já começava a me dar pânico de ar. E eu tentava disfarçar na frente do povo. E eu orava, pastor. E eu pedia a Deus, me libera disso. Mas um dia eu passei por uma libertação. Eu identifiquei o meu problema, porque a palavra identifica o problema. E o Espírito Santo vem, lava você e te liberta. Traz um medo, traz uma ansiedade. E o medo é um espírito. Um parênteses aqui para você. Que tipo de problema que o medo pode trazer, pastor? O medo é um magnético, o medo é um imã. Aquilo que você tem medo é o que você vai atrair. Tenho medo de ser pobre, vai ser pobre. Tenho medo de perder, vai perder. Tenho medo do divórcio, vai acontecer. Porque o medo é um imã que traz. Diga assim: eu vou ser liberto hoje. E a rejeição traz esse tipo de espírito, o espírito do medo. A terceira raiz da rejeição é o medo de ser rejeitado. Eu não vou entrar nisso porque eu vou ser rejeitado. Eu vou sair antes desse grupo. Hoje está assim, né? Antes que eles me tirem. O medo de entrar, de ser rejeitado. Eu não vou fazer parte disso, porque eu sei que eu vou ser rejeitado. Eu não vou entrar no louvor, porque eu sei que eu vou ser rejeitado. Eu não vou casar, eu nunca vou conseguir casar, porque eu sei que eu vou ser rejeitado. Eu não vou falar com essa pessoa, porque eu vou ser rejeitado. O medo de ser rejeitado, uma raiz. Uma pessoa que sofre desse espírito de rejeição, ela sempre vai ser rejeitada pelas pessoas ao redor. Eu ministrei sobre isso, uma moça linda veio falar comigo. E ela veio chorando, e eu falei: o que foi, minha filha? E ela disse assim: pastor, aonde eu passo eu sou rejeitada.
namorados me rejeitam. Não tem nada a ver com a tua beleza, não tem nada a ver com a tua altura, com o dinheiro que você tem, com o português, com a gramática que você fala, não tem nada a ver com o que você tem, é um espírito, e se você tem esse espírito, automaticamente isso vai atrair que te rejeitem a você. O master plano do inimigo, o plano do inimigo, é que você se sinta rejeitado para que você não conheça Deus como Pai. Várias causas que podem trazer esse tipo de espírito. Pode vir na gravidez, ainda quando a mãe está gerando o filho, mas passou, não queria aquela criança, ou queria menino, ou queria menina, o pai não quis, e a criança cresce com aquele espírito de rejeição. Pode ter vindo na infância, abandono dos pais, cônjuges, na juventude, abandono de um esposo, da esposa. Esse espírito de rejeição é um espírito terrível. Por isso eu quero que você feche os olhos para mim. Eu vou ministrar você nesse momento. Deus está me falando aqui de pessoas que estavam à beira de um divórcio, mas você identificou o problema. Você não tem que divorciar, você tem que resolver o problema. E Jesus está aqui hoje, passeando no meio dessas cadeiras. Está na internet? Está na internet? Jesus está passeando aí onde você está nos acompanhando. Está entrando na tua casa. Hoje é dia de libertação. Espírito de rejeição, para que você não tenha um relacionamento. Por isso que você tem dificuldade de aceitar um líder na tua vida. Por isso que você não pode acatar as palavras de um líder, porque traíram você, e esse espírito entrou em você. Mas eu te digo hoje, adota o perdão. Uau. Adota o perdão. Perdoe nesse momento. Perdoe. Self-esteem, abaixa a autoestima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando fortemente comigo para te falar sobre a falta de perdão. Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35. Existem várias causas da falta de perdão. E eu vou te falar uma da pior problema que a falta de perdão pode trazer. A falta de perdão com as pessoas, ela bloqueia até mesmo a nossa oração. E uma pequena ofensa, ela vira uma falta de perdão. Mas no versículo 35, Jesus nos dá uma parábola extraordinária. E quando uma pessoa tem falta de perdão com outra pessoa, é liberado demônios para que atormente essa pessoa. A palavra de Deus, o diabo tem abertura para entrar e atormentar. Por isso as pessoas estão com depressão hoje. 18:35. Mateus 18:35 nos ensina que a falta de perdão, ela te coloca num lugar de tormento. E o que é falta de perdão, pastor? Eu queria uma criança pequenininha, uns 10 anos de idade, se puder me atender aqui. Uma criança, 10, 12 anos, rapidamente, uma criança. Vem cá, meu filho, que eu já vou profetizar que você vai ser um pregador do evangelho. Vem cá, vem. Sabe o que é falta de perdão? Pastor, me traíram, me abusaram. Pastor, você não sabe o que eles fizeram comigo. Como é que você quer que eu perdoe? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra principados e potestades. O diabo usou uma pessoa para vir contra você, mas a ira foi o diabo. Essa pessoa que te atingiu, ela é tão vítima quanto você.
quando eu estou perdoando a pessoa, eu estou dizendo: diabo, eu sabia que era você, mas eu perdoo essa pessoa, porque eu não quero que ela vá para o inferno. Ela foi vítima como? Sabe o que é falta de perdão, meu amado? Eu vou te explicar no literal o que é falta de perdão. Quando você tem falta de perdão com uma pessoa. Vem cá, meu filho, como é que é seu nome? Jonatas. Que nome bonito, vem cá, filho. Sobe aqui comigo. Isso aqui é falta de perdão. Você carrega a pessoa que você não perdoou. Tem gente carregando 10, 15 pessoas nas costas. Você não pode caminhar, você não pode viver, você não pode prosperar, você não pode vencer. Você precisa liberar essa pessoa. Você precisa liberar essa pessoa. Tem mulheres aqui carregando falta de perdão de anos, de infância. Senta, amados, e fecha os teus olhos. Profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vai pregar o Evangelho, a Bíblia vai se abrir diante da tua mente. Vai ter uma ousadia extraordinária para curar, para sinais e maravilhas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Diga comigo: eu renuncio, Pai, toda falta de perdão. Eu renuncio o medo. Eu renuncio a rejeição. Eu perdoo os meus pais. Eu perdoo as pessoas que me traíram, as pessoas que me enganaram. Eu me perdoo pelos meus erros. Eu renuncio todo espírito de culpabilidade da minha vida, em nome de Jesus. Eu sou liberto de todo espírito de rejeição, em nome de Jesus. Eu quero te pedir um favor, meu amado, com os olhos fechados, por favor. Você vai respirar fundo, você vai puxar pelo nariz e soltar pela boca. Isso é um ato profético. Todo o ar que vai sair dentro de você vai ser essa libertação que você vai ter, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Xaramandarabashorebaste comanai, ribianderabiasorebeste comanai, xerebederebe xerebederebe derebe de corabanderebe xorebede comanais, ibrionderabai, ramandarabashai. Todo espírito de rejeição sai, todo espírito de culpa sai, todo espírito de medo sai, oh rabás, todo espírito de falta de perdão, oh postou rabás, erebasoto rebede cadium, etleca soromondoroboshou, erebiande correbassai. Pai, seriando, envia anjos agora, retira o coração de pedra, coloca um coração segundo o teu coração, um coração puro, um coração cheio da glória, um coração grato, um coração apaixonado, um coração cheio de amor, um coração, pessoas que foram rejeitadas pelos pais, abandonadas pelo pai. Pai, eu agora libero essas pessoas, libero agora, libero na internet, libero na internet, libero o Senhor, libero o Pai, em nome de Jesus. Seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto. Respira, amado, respira, coloca para fora isso, para fora. Choramanda sotorolo chorebas, iria soreba, erebos le deco chora, diosu declare andeco, rosloro mundo robosho. Vejo esposas que foram abandonadas, isso causou uma dor muito grande. Deus está te liberando hoje. Você vai viver uma intimidade com o Espírito Santo. Shai onde corabai. Vejo restauração acontecendo hoje aqui. Vejo restauração em famílias, restauração em filhos. Pai, everyone, cada um aqui, Senhor, seja curado, seja transformado, seja tocado, seja liberto,
Seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, renovado, restaurado. Curas aconteçam. Curas, Pai. Curas aconteçam. Eremaia sorobodorobo chorebas. Respira fundo comigo assim 3 vezes. Eu profetizo que você está liberto no nome de Jesus. Charamandara. Diga assim: agora eu estou preparado para receber o que vem. Hoje eu vou ter um encontro, diga assim, um encontro especial. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Abra a tela para mim. Mas antes de entrar nessa palavra, rapidamente, tem pessoas que vieram receber um milagre de cura aqui, tem não? Eu até fiquei pensando, pastor, uma igreja tão abençoada, eu acho que está todo mundo curado já. Sempre tem algum? Se você está sentindo, pessoas que estão sentindo dor na cabeça, na coluna, nas costas, porque eu não quero que você fique no culto sentindo dor, amém? Lá atrás eu vi uma mão, se coloca de pé, por gentileza, se coloca de pé. Só as pessoas que estão sentindo dor, eu não estou falando doença, diabetes, câncer, não, calma aí. Só quem está sentindo dor agora, depois nós vamos orar por outra coisa. Amém? 3, 4. Amém. Esse primeiro moço que levantou, vem cá meu filho, vem cá você. Os outros ficam aí, fica de pé aí. Amém. Porque é difícil você ficar no culto, assistindo o culto com dor, não é verdade? Então vamos expulsar esse espírito de dor em nome de Jesus. Aonde dói, meu filho? A cabeça? É? A nuca dói? Quanto tempo? Uma semana doendo. E toma remédio e não passa? Não, nem só orando. É? E não passou? Não. Veja o que precisa para passar a tua dor. Traga ao Senhor, sem dor, em nome de Jesus. Traz ele de volta. Trazemos em nome de Jesus. Todos de pé que estão com dor? Todos estão de pé? Filho, como é o seu nome? Jesus. Como é o seu nome? Jesus. Jesus? Puta glória. Comecei forte aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita, nome poderoso. Amém. Cadê a dor? Não tem. Já foi? Já foi. A honra e glória do Senhor. Ei, glória. Receba uma promessa. Amém. Receba uma promessa. Receba a glória do Senhor sobre a tua vida. Pai, eu imparto poder para curar as pessoas. Power! Power! Cadê as pessoas que estavam de pé? Dá com a mão aí para mim. Eu preciso ver você. Yes. A pessoa que está do seu lado, esquerdo ou direito, se levanta, por favor. Coloca a mão no seu ombro.
Amém? Espírito de dor, deixa essas vidas agora. Quando eu contar até 3, todo espírito de dor vai embora desse templo, dessas vidas. Não me importa quanto tempo estão. 1, 2, 3, em nome de Jesus. Amém. Os que estavam com dor, não procura a tua dor, procura a tua cura, ok? Levanta aí o braço, mexe a cabeça e me dá um sinal para mim. Aí aquele irmão moreno ali, está curado, irmão? Amém. Foi embora? Quem mais? Curado? Curado, 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 curado. Aqui está a Helena, ela tem hérnia de disco, sente muita dor e crê que será curada hoje. Está sentindo ainda? Está doendo. Está doendo? As costas? Quanto tempo? 10 anos. E aonde é? Aqui, na lombar e na... Vem cá. O que uma pessoa que tem hérnia de disco não pode fazer? Ela pode fazer isso? Dói. Então vai para trás. Faz assim. Uou! Aleluia! Uou! Amém. Vamos para a mensagem, senta aí. Quem está feliz aí, dá um glória. Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6. Versículo 4, 5 e 6. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Diga comigo, receber a revelação de adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama. Muitas pessoas estão no cristianismo há muitos anos e conhecem Jesus como Salvador, conhecem o Espírito Santo, vive uma vida cristã, mas todavia não teve uma revelação na plenitude que Deus quer que nós tenhamos do que é o nosso Deus. Conhecemos a Deus como juiz, conhecemos a Deus como muitas vezes algumas religiões implantam aquele Deus carrasco. Conhecemos a Deus como o grande juiz que vai julgar toda a humanidade. Conhecemos a Deus como Deus, mas não conhecemos a Ele como Pai. Conhecer a Deus como Pai é uma das maiores revelações. E, meu amado, eu peço a Deus que você não seja como eu, porque eu precisei escutar essa mensagem mais de 10 vezes para que eu pudesse alcançar a revelação do que é conhecer a Deus como Pai. Mas eu peço a Deus que você receba isso hoje, e se você receber isso hoje, você vai ver que nunca mais você será a mesma pessoa. A revelação da paternidade de Deus sobre a nossa vida é a maior revelação bíblica hoje, e também a mais combatida hoje. Fato é que hoje estamos na era dos divórcios e do abandono dos filhos. Para quê?
simplesmente porque é o plano master do inimigo, para que as pessoas não conheçam a Deus, não entendam a revelação de Deus como Pai. Receber a Deus como Pai, ser reconhecido como um filho, ela traz a você uma herança. Você passa a ser um servo, de servo a filho. Você sai da categoria de precisar para estar dentro da casa do Pai, aonde você tem acesso a todas as coisas. Milagres sobrenaturais começam a acontecer através da tua vida. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. A pessoa que escolhe ficar sem pai, ela vai ficar sem herança. Nós podemos receber esta revelação, e o único que pode nos revelar esta revelação é o Espírito Santo. Eu costumo dizer à igreja, isso é um bônus para você entre parênteses, que orar e jejuar traz o poder de Deus e a unção sobre a nossa vida, mas o que nos liberta é a palavra de Deus. Ler a palavra, estudar a palavra, escutar as palavras. A palavra de Deus, ela vem através do Espírito Santo de Deus. A palavra foi ditada por nosso Deus, assinada por nosso Jesus, iluminada pelo Espírito Santo. Ela tem o selo da Trindade dentro dela. E o Espírito Santo hoje está encarregado de nos fazer entender quem é esse Deus. Jesus buscou muitas vezes explicar isso para os seus discípulos. Lucas capítulo 16, João capítulo 16, depois vocês leem em casa todo o capítulo, e vocês vão ver que Jesus passa tempo ensinando os discípulos sobre o que é o Pai. Mateus capítulo 9, onde tem a grande oração que todos conhecem, Pai nosso que estais no céu. E eu trago uma nota para essa oração. Você vê que essa oração não começa com Deus nosso, não começa com o juiz nosso, mas ela começa com o Pai nosso. O que Deus quer que nós venhamos entender hoje, se puder dar um pouquinho mais para mim, o que Deus quer que nós venhamos entender hoje, é que Ele quer que você reconheça Ele como Pai, que você é filho. E quando fizeram essa pergunta para mim, eu mesmo disse, eu sou cristão, eu conheço a Deus como Pai. Mas no momento da palavra eu pude ver que eu não conhecia Deus como Pai. Um filho tem liberdade na casa do Pai. O filho tem liberdade, o acesso ao colo do Pai. Eu li um artigo nos Estados Unidos de um rei, e uma pessoa lhe pediu 10 minutos para ter acesso, e essa pessoa esperou anos. Um servo desse rei esperou anos para acessar esse rei, e um dia o rei lhe permitiu seus 10 minutos. É uma história verídica. E então quando ele entra para o rei falou, você tem 10 minutos. E quando ele está atendendo a pessoa 10 minutos, o filho dele entra no meio da audiência, e ele entra com um carrinho, e ele diz, o que você quer, meu filho? Pai, a rodinha do carrinho caiu. Ele calmamente pede licença à pessoa, senta o filho no colo, coloca a rodinha do carro, e diz, Deus abençoe meu filho, vai para o seu quartinho, papai está atendendo, depois nós vamos brincar junto. O filho sai, ele olhou para a pessoa, ele falou, agora você só tem 5 minutos. O filho, ele tem a entrada aberta. O filho, ele não precisa marcar uma audiência. O filho, ele pode entrar em todo momento, sentar no colo do pai, ainda que o assunto não seja sério, seja um assunto de uma brincadeira ou de algo, você tem acesso. Mas reconhecer a Deus como Pai, por isso eu fiz o trabalho da libertação antes, de entendermos, sermos libertos e conseguir alcançar esta revelação. Nós vivemos num planeta de órfãos hoje, vivemos num planeta de pessoas com depressão, vivemos num planeta de pessoas que não têm uma ousadia dentro do cristianismo. Vivemos um planeta de órfãos, de pessoas abandonadas, de pessoas que não conseguem alcançar posição alguma, porque sempre se sente rejeitado. Reconhecer a Deus como Pai te tira da posição de servo e te coloca na posição de filho. 1 João capítulo 3, versículo 1.
Nós podemos ver que a palavra em todo momento no Novo Testamento, ela nos apresenta a Deus como Pai. A revelação é apresentada, nós precisamos entrar nesta revelação. É a palavra mais atacada hoje, mas se essa igreja entender esta revelação hoje, a história não só nessa igreja, mas em Porto Alegre muda hoje. Vejam como é grande o amor de Deus. O amor que o Pai nos concedeu, que fosse chamado filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não conheceu a Jesus. Jesus em todo o tempo, ele dava honras ao Pai, glórias ao Pai. Olha, eu faço porque o Pai me enviou, eu faço porque o Pai me enviou, eu faço porque o Pai está aqui comigo, eu faço porque o Pai me disse para fazer. Em todo momento ele estava em conexão com o Pai. E lembre-se que Jesus, ele veio aqui para ser um exemplo, para ensinar a mim e a você a viver o exemplo dele, a viver o que ele é. Reconhecer a Deus como Pai. 1 João capítulo 1, versículo 12. Ele é o meu Pai, eu sou o seu filho. Ele me ama, eu amo ele. Reconhecer a Deus como Pai vai muito mais do que aquela oração que eu preciso. Pai, eu estou com um problema. Deus, eu estou com um problema. Deus, é minhas finanças. Deus, eu vou fazer essa oferta para sair desse problema. Deus, eu vou na igreja hoje para isso. Deus. Reconhecer a Deus como Pai, você tem acesso direto. Não só para conversar sobre os problemas. Será que a igreja está preparada? Vocês querem que eu solte tudo, não? A paternidade foi substituída pela organização. A igreja se transformou numa organização, e organização não pode dar nada para você. Existe uma organização e diz que nós temos que seguir a Bíblia, e que qualquer coisa que é fora da Bíblia não pode ter validade alguma. Pastor, o senhor é contra isso? Não, eu não sou contra, eu sou a favor. O problema é que essa organização não está seguindo a revelação da Bíblia. Ele nos dá poder para ser filho. Eu recebo um poder para ser filho dele. O que eu não poderia fazer aos olhos normais, comum, humano, mas o Espírito Santo me dá um poder para ser filho dele. 1 João 1,12. Uma organização não pode te dar unção, uma organização não pode te dar revelação, uma organização não pode te dar relacionamento. Uma organização será sempre uma organização. Eu costumo dizer na nossa igreja, eu corrijo os irmãos, eu sou membro desta igreja. Eu digo, membro você é lá do mercado, que você tem que fazer uma carteirinha. Aqui você é filho. Se puderem, abrem a Bíblia comigo em Malaquias capítulo 4, versículo 6. E eu quero dizer para você que este versículo é o último versículo do Antigo Testamento. É onde se encerra o livro do Antigo Testamento. E quando passa Malaquias 4, 6, você vê uma página branca na Bíblia. E essa página branca, ela também tem uma revelação dentro dela, que foi um momento do silêncio. Foi um momento em que Deus não falou, em que houve um silêncio. E quando entramos em Mateus capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 6 nos diz a palavra: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus, e o coração dos filhos para seus pais. E se isso não acontecer, virá uma maldição. Deixa eu traduzir esse versículo para você. Quem não entende esta revelação da paternidade de Deus, vive em maldição hoje. Por isso que as finanças não vai, por isso que as coisas não acontecem, por isso que milagres não acontecem. Pastor, mas como é que acontece o milagre lá na igreja, mas lá em casa não está acontecendo? Por isso que as coisas não fluem. Entender a revelação da paternidade de Deus.
ela vai te tirar de um âmbito de oração e vai te colocar num âmbito de adoração. Você vai passar tempo. Eu fico buscando horário para poder chegar em casa e entrar dentro do meu quarto e poder ter uma reunião a sós com Ele. Eu quero ter esse tempo com Ele. Quem entende a revelação de paternidade quer andar com o Pai. Esse moço que veio aqui, Jonathan, é o seu pai do seu lado? Eu tenho certeza que ele fica aguardando o pai. Quando é que o pai vai chegar do trabalho? Quando é que o pai vai chegar do trabalho? Mãe, o pai já ligou? O pai já ligou? Ele está vindo. E quando o pai vem, o pai abre a porta, ele corre para abraçar o pai. Por isso a Bíblia diz para nós não sairmos de crianças. Continua sendo criança. Continua sendo criança. Cadê o pai? Onde é que está o pai? Aonde está o pai? Eu quero o pai. Eu quero um encontro com o pai. Eu quero uma conversa com o pai. Eu quero brincar com meu pai. Pastor, eu conheço Deus como pai, pastor. Não, você não conhece. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro, amém? Posso fazer um exemplo aqui, pastor? Se pudesse colocar uma cadeira aqui para mim. Quero 3 pessoas, por gentileza. 3 pessoas. Pastor, posso te usar, pastor? Por favor, senta-se aqui. Deixa eu colocar aqui, pastor, para a igreja ver. Aqui, ó. Que ali está o púlpito. Senta aí, pastor. É isso. Amém. Cadê o terceiro? Amém. Fica ali. Você é obreiro aqui, né? Você está muito próximo. Se você não, quer alguém de lá. Vem cá. Amado, como é que é seu nome? Claudir. Sérgio. Vem cá, meu filho. Aqui, os 3. Deus está sentado naquela cadeira ali. Isso é um exemplo, ok? Deus está sentado naquela cadeira ali. E você tem acesso agora a Ele. Você precisa fazer um pedido, você precisa fazer alguma coisa. Se Deus está sentado ali agora e você precisa de algo, vai lá. Imagina agora nesse momento, Deus sentado aqui. O que você faria? Amém? Glória a Deus. Eu fiz a mesma coisa, tá bom? Vem aqui. Amados, conhecer Deus como Pai, às vezes a gente faz isso, Sérgio, eu vejo pessoas vindo de joelho. Por quê? Porque essa é a imagem que você tem de Deus. Jonathan, quando você chega em casa, como é o nome do seu pai, meu filho? João Felipe. Quando você chega em casa, você vai de joelho para o teu pai, não? Você vai de joelho para o teu pai? Como que você vai? Às vezes correndo. Reconhecer a Deus como pai. Imagina eu ter acesso ao pai. É eu me jogar. É eu abraçar. É eu pular. Dizer, pai, eu quero brincar com você hoje. Ah, pastor, Deus não tem tempo para isso, pastor. Deus tem coisa séria para resolver. Eu quero brincar com você hoje, pai. Reconhecer a Deus como pai é literalmente da mesma forma ou muito mais acima. O que você fazia com teu pai quando criança, ou o que você desejava fazer, é você fazer com ele.
Um irmão falou para mim assim: pastor, eu não consigo ficar esse negócio de ficar orando 3, 4 horas. Eu falei: eu fico brincando 5, 6 horas com meu Deus. Porque é divertido. Conversar com Deus. Abençoe, meu amado. Deus abençoe, apóstolo. Conhecer Deus como Pai. Feche os teus olhos, por gentileza. Oh, se você conhecer Deus como Pai, você não vai precisar mais pedir licença mais para entrar. O ponto é, meu amado, que não é um querer, é uma revelação do Espírito Santo. Por isso você roga ao Espírito Santo hoje, que te coloque hoje na categoria de filho, que te dê poder de filho. Para de ser servo, para de ser rejeitado, para de ser isso ou ser aquilo. Você é filho, você é filha, você tem poder, você tem autoridade, você tem graça, você tem favor, está sobre você. Se deleite agora na presença de Deus. Abraça Ele agora. Eu danço com Ele, apóstolo. Eu falei que vocês deixaram eu falar tudo. Vocês falaram que é para mim falar tudo, né? Então eu não vou reter nada. Eu danço com Ele, apóstolo. Eu chego diante do trono. Eu digo: Pai, vamos dançar junto. Eu abraço Ele, eu danço com Ele. Oh! Ele entra comigo no meu carro. Às vezes tem coisa no carro. Eu tiro do banco, eu digo: você senta aqui comigo, viu? Você vai sentado comigo. Nós vamos conversando. É um favor. Ele não é o meu juiz, Ele é meu Pai. E a casa dele me dá acesso. O que tem na casa é teu. Você pode ter sido rejeitado, abandonado, abusado. O dia que você tiver um encontro com o Pai, acabou. Acabou. Um pastor, um apóstolo, um ministro do Evangelho que tem um encontro com o Pai nunca vai ser soberbo. Vai ser apaixonado. Está comigo, igreja? Fecha os teus olhos. Eu ministro o amor do Pai sobre a tua vida. O amor do Pai sobre a tua vida. Se você puder, pela tua fé agora, dê um abraço nele. Dê um abraço forte nele. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. E o que está nele passa para você. O que está nele é gozo, o que está nele é alegria, o que está nele é presença da glória, o que está nele é a glória, é o favor. Não é uma religião, é um relacionamento, não é uma organização, é uma família. Receber a Deus como Pai é o melhor da palavra. O encontro. A primeira vez que eu entrei, o Senhor me levou numa visão diante do trono. Eu olhava para Ele de cabeça baixa, e Ele falou: filho, levanta a cabeça. E as pessoas ao lado, uma visão que eu tive, as pessoas ao lado começaram a aplaudir. E Ele desceu do seu trono e Ele começou a dançar comigo naquela visão. Eu falava em línguas, eu chorava, eu me derramava.
Algumas pessoas chamam isso de fanatismo. Eu não quero saber o que essas pessoas chamam. Porque quando eu estou nele e ele está em mim, as minhas mãos, eu falei alguma coisa para essa pessoa ser curada? Eu disse uma palavra? Disse nenhuma palavra. Por quê, pastor? Porque as minhas mãos são as mãos dele. As pessoas chegam para mim, pastor, eu quero esse dom de cura. Eu falei, não é só um dom de cura, você tem todos os dons, são 9 dons, você tem ministério, você tem acesso a todo. Quando você abre a geladeira, não é só a água que você pode pegar, você pode pegar tudo. Paternidade. Você fala com ele, você conversa com ele. A mais atacada. Diga comigo assim, levanta a tua mão direita assim comigo. Diga, ele é o meu pai, eu sou o seu filho, e de hoje em diante, eu vou viver como filho, vou agir como filho. Um filho não tem medo, um filho é ousado, o filho carrega o que o pai tem. O filho se parece com o pai. A palavra de Deus diz que eu e você somos a imagem dele. Aleluia. Senta mais um minutinho comigo. Agora eu vou te usar, vem cá. Eu quero apresentar a vocês 3 níveis de pai. 3 níveis de pai. E o primeiro nível, porque nós somos o que, amados? O que nós somos? Amém. Vamos trazer isso agora para um outro raciocínio para você entender. Na nossa criação nós somos corpo, alma. Então vamos colocar isso em ordem. Nós somos um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo. Amém? Somos 3. Um espírito que tem uma alma, mora dentro do corpo. O que é o corpo, pastor? O corpo é o acesso a essa terra. O dia que você perder esse corpo, essa matéria, você perde o acesso à terra. Tudo que tem para acontecer na terra vai acontecer através de uma pessoa. No mundo das trevas ou no mundo da luz, no reino de Deus ou no reino das trevas, o diabo tem que usar uma pessoa da mesma forma, porque Deus já tabelou isso. Deus precisa usar uma pessoa para te abençoar, da mesma forma que o diabo usa uma pessoa para trazer rejeição à tua vida. Amém? Segura aí, amado, que rapidinho, mas você não pode sair sem essa benção. Amém? 3 níveis de paz. Obrigado, filho, já te uso de novo. Mateus capítulo 23, versículo 9. 23, 9. Primeiro nível de pai. Com Deus, a ninguém na terra chamem o quê? Porque vocês só têm quantos pais? Aquele que está no... Esse é o primeiro nível de pai, é o primeiro tipo de pai. Quando nós falamos, a Bíblia apresenta 2 pais do reino: um pai da mentira, o pai das luzes, o nosso Deus e o inimigo. Amém? O que esse versículo nos traz: a ninguém na terra chama de pai. Ele apresenta porque você só tem um Deus. Não me apresente nenhum Maomé, não me apresente nenhum outro tipo de Deus, porque você só tem um.
Você só tem um a qual você é semelhança, você é a imagem dele, amém? Está comigo aqui, igreja? Dá um glória para mim, saber que eu não estou sozinho. Segundo tipo de pai, Provérbios capítulo 23 e 22. Ouça o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. A Bíblia não se contradiz, em nenhum ponto da palavra de Deus você não vai haver contradição na palavra de Deus. O versículo anterior eu falei, não chameis ninguém de pai. E agora esta palavra nos está apresentando um segundo tipo de pai. Que pai é esse, pastor? É o pai que me deu vida. O pai que o Senhor Deus escolheu para ser o meu pai aqui nessa terra, o meu pai biológico, o meu pai natural. A Bíblia nos ensina a honrar o pai, a honrar a mãe, porque isso nos traz vida, nos traz promessa, nos traz prosperidade, amém? A palavra de Deus nos ensina isso. Terceiro nível de pai. Abra a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como que? Como que? Quem está falando aqui é Paulo. E Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e ele diz: olha, eu não estou tentando envergonhar ninguém, mas eu procuro adverti-los, eu chamo a atenção de vocês, eu corrijo vocês como filhos amados. Versículo 15: embora possam ter 10.000 professores, tutores em Cristo, embora possam ter 10.000 pregadores, embora possam ter muitos ensinadores, vocês não têm muitos, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. A paternidade espiritual, ela é bíblica. A paternidade espiritual, ela traz herança. A paternidade espiritual, ela traz a bênção sobre a casa de Deus, e ela transforma uma instituição em uma família. A paternidade espiritual, apresentada por Paulo, e muitas pessoas dizem assim, porque antigamente as pessoas não eram contra isso, hoje são contra, mas eles costumam dizer, apóstolo, eles costumam dizer que meu pai na fé. Quem foi o teu pai na fé? Há 50 anos atrás eu fui ganhado por essa pessoa, ele é meu pai na fé. Eu pergunto a vocês: pai é o que faz, ou pai é o que cria? Porque pai estabelece identidade no filho. Pai significa fonte de vida. Pai traz direção. Sem a bênção do pai, você não está autorizado. A maior honra que um homem pode ter é multiplicar os pais espirituais. Quando um pai estabelece sobre a vida de um filho, se ativa e acelera automaticamente. Uma palavra para prosperar, uma palavra para vencer. Um filho que está no chão, e o pai dá as mãos para esse filho e levanta esse filho. Muitos que chegaram no nosso ministério não tinham identidade. A paternidade trouxe uma identidade a essas pessoas. João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Toda a paternidade, ela só irá ter êxito se ela estiver ligada nesse versículo. Vou dar um exemplo. Quanto tempo você é daqui, meu filho? Quanto tempo você é daqui? Há 2 anos. Quanto tempo você está nesse ministério? 2 anos nesse ministério. Dentro do tempo que você chegou ao tempo que você está hoje, quando você se aproximou do apóstolo, está aqui servindo, você se sente, a tua vida espiritual teve êxito? Cresceu no mundo espiritual?
sente mais perto do Espírito Santo? Porque o pai espiritual, dado através da revelação, porque paz é dado através da revelação. O pai espiritual, ele traz aos filhos para a presença de Deus. Vou dar um exemplo. Um pai que ora, um filho que ora. Um pai que proclama, um filho. Um pai ousado, um filho ousado. A paternidade espiritual, ela traz heranças extraordinárias. Pais restauram. Deixa eu dizer um problema que houve na religião, na organização, por muito tempo. Todavia muitas vivem nessa situação. Eu cresci na igreja e dou graças a Deus por todas as igrejas, mas muitas não têm essa revelação. E o que acontece? Presta atenção. Quando um membro da igreja começa a pregar melhor, e olha só, essa pessoa está se saindo, veja aí, ela está indo muito bem, o que acontece? Vamos tirar ele de lado, porque ele está indo muito bem. A instituição faz isso. O pai não, o pai diz assim: uau, é meu filho, veja lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Qual é o pai que não tem orgulho de olhar para o filho e dizer assim: veja que ele está pregando melhor que eu, veja que ele está prosperando mais do que eu, veja que ele está fazendo milagres fortes? Porque na paternidade tem isso. Um pai não é um mentor. Um pai, ele não é um treinador. Um pai, ele não é um doador de esperma. Um pai não é a pessoa que o levou para Cristo. Pastores e apóstolos não têm legados. Um pai é uma fonte de vida, é uma fonte, é uma provisão de conhecimento. Vocês conhecem a história de Samuel? Samuel deitado, e Samuel olha e diz assim: eu escutei que me chamaram. Samuel levanta, e ele fala o que? Ele fala, Deus, eu estou aqui. O que ele fala? Ele vai a quem? A Eli. E ele diz: Eli, me chamou? Ele diz: não, meu filho, não te chamei. Ele volta de novo e deita: Samuel. E ele volta a Eli: me chamou, pai? Não, não te chamei, filho. E ele volta a dormir de novo. E na terceira vez Eli fala para ele: filho, Deus está te chamando diretamente agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Samuel, ele conseguia identificar a voz de Deus. Ele conseguia juntar a voz de Deus com a voz de Eli chamando ele. Por isso ele confundia, porque ele tinha Eli como um pai. Revelação do Pai. Muitos pastores, muitos pregadores, muitos ensinadores, muitos evangelistas, mas pai só tem um. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode escutar Benny Hinn, você pode escutar qualquer tipo de pastores por aí, é uma bênção. As palavras são maravilhosas, mas direção você tem do teu pai espiritual. Direção é o pai dessa casa que dá para você. As igrejas estão cheias de membros, não têm filhos. As pessoas dizem: Deus é o meu pai, somente Deus é o meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa que tem problema de rejeição, ela não vai conseguir reconhecer uma liderança. Paternidade espiritual. Eu tenho jovens drogados que chegaram na igreja, eu creio que tem aqui também. Eu tenho pessoas que vieram de um lamaçal de pecado, e através da paternidade espiritual, amados, hoje eles oram, Deus cura. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, e todo pai ouça-me com muita cautela, por favor, com muito cuidado. Você não vai ensinar o teu filho o que você fala, você vai ensinar o teu filho o que você é. Por isso, existe uma herança. Quantos já viram o apóstolo fazer milagres aqui? Se você é filho, você também faz. Pastor, que é isso, pastor? Deixa eu falar a minha história. Eu tive muitos pastores, pai, hoje eu tenho. Eu entendi a revelação. Não culpo os pastores que eu tive, eu amo eles, me ensinaram a palavra.
Mas eles não tinham essa revelação, e essa revelação abriu para mim de uma forma extraordinária. Eu orava por gripe, pastor, e saía gripado, eu e a pessoa. É verdade. Vinha um gripado, eu orava, saía nós dois gripados. Um dia eu entendi essa revelação e falei: se o meu pai tem lá, eu quero ser. Um filho se parece com o pai. Se você entender, meu amado, a autoridade que está sobre a vida de um pai espiritual, ninguém pode tomar o lugar do pai. A paternidade estabelece a sua identidade através da afirmação. A paternidade, até que você tenha a bênção do seu pai, você não está autorizado. Pastor, apóstolo, o pai, me chamaram para pregar na igreja. Olha, vai ser 5.000 pessoas. Vão me honrar, vão mandar um avião, um jato para me buscar. Eu estou indo, viu? Eu vim te comunicar. Um filho não age assim: pai, eu tenho um convite, a igreja é essa. Se o senhor me autorizar, eu vou. Se o senhor não me autorizar, eu não vou. Eu estou abrindo um negócio. Está aqui o documento, abençoa para mim, pai. Olha, pai, eu vim comunicar a vocês que eu arrumei uma namorada aí. Eu já estou namorando, viu? Só vim comunicar, o nome dela é X. Quando dá o problema, vem para resolver. Pai, apareceu uma moça por nome tal, essa é a fotografia. Ore por isso. Se Deus estiver nesse negócio, ela vai ser a minha esposa. Se Deus estiver nesse negócio, Ele vai ser o meu esposo. A igreja precisa de ordem. E tudo que está em desordem não pode ser abençoado. Toda casa que não tem um pai, é só porque só Deus é o meu pai. Deus é o teu pai. Yes. Viva esse relacionamento intenso com Ele. Ninguém toma o lugar do meu Deus na minha vida. Mas eu tenho um apreço, eu tenho um amor pelo pai espiritual que Deus me deu. Existe respeito, existe ordem. E quando Ele me abençoa, eu sei que eu recebo. Está aqui, igreja. Diga: eu vou receber uma grande bênção hoje. Quem é aquele que te criou no ministério? Quem é aquele que te levantou? Quem é aquele que carrega herança? Apóstolo, por favor, se coloque de pé, por gentileza. Apóstola, por gentileza. Presta atenção. Quantas almas o senhor já ganhou? Numera elas. Não sei lhe dizer, mas foram algumas. Dá um chute. Umas 5.000, 6.000. Eu acho que foi mais. Quantas? Eu acho que umas 10.000. Eu acho que foi mais. Está pronto para a revelação, amado? Está pronto? Está começando a ficar bom. Desculpa, amados, eu vou embora amanhã. Daí vocês têm um culto normal, termina no horário. Eu quero te abençoar. Quem é daqui? Levanta a mão assim para mim. Vem cá, meu filho, vem cá. Quanto tempo você está aqui? 10 anos. Chega. Você já era cristão antes? Sim? Sim. E como tem sido a tua vida desses 10 anos? Maravilhosa. Amém? Tem ganhado almas para o Senhor? Está trabalhando no ministério? Sim. Está trabalhando, amém. Qual é o cristão dessa igreja que chegou mais cedo, que chegou agora há pouco tempo? Tem alguém aqui? Vem cá, minha filha, por gentileza. Quantas almas você falou? Eu creio. Ele fez uma cruzada para milhares de pessoas aqui. Eu creio que muita gente ali aceitou Jesus, não aceitou? Durante a vida dele, eu vou dar um chute aqui, talvez 100.000 pessoas já ganhou para Jesus. Amém? Amém? Quanto tempo você chegou, filho? Faz 8 meses. 8 meses. 10 anos? Quantas almas? 100.000? Vamos dar um número? 100.000. 100.000.
Sabia que tem galardão daquelas 100 mil almas ali? Uau. E que você está incluso nesse galardão? Amém. Eu financio a obra, eu ajudo a obra, Uau. eu intercedo, eu sustento, eu levanto, eu honro meu pastor. Ele está ganhando almas, eu sou família, eu tenho herança, eu tenho pote. 8 meses. 8. Ele não tem maior salário que você. Você chegou, tem o mesmo salário. Amém, aleluia, glória a Deus. Apóstolo, quero ser filho. Eu faço parte da herança, mas não é a herança daqui para frente, é a herança de toda a vida dele. Eu tenho 2 filhos, um tem 14, um tem 11. Um nasceu em 2005, outro em 2007. O mesmo que tem, a mesma herança que tem o que nasceu em 2007, tem o que nasceu em 2005. E se eu tiver outro em 2019, vai ter a mesma herança. Segura aí que eu não vou ter não, em nome de Jesus. Amém? Existe uma herança. Agora, apóstolo, diga assim, vem a parte melhor, diga comigo. Vem a parte melhor. Tá pronto? Então se coloca de pé, por gentileza. Parte melhor. Uau. Tá pronto, apóstolo? Você vai receber o maior salário que você já recebeu em toda a tua vida hoje, através de uma revelação. Uau. Uau. O apóstolo abraçou eles e falou assim: eu adoto vocês como meus filhos espirituais. Uau. Foi ou não foi? Foi. Sabe quantas pessoas nós somos? Mais de 1 milhão. Sabe quantos países? 70 países diretamente, 155 países indiretamente. Uau. Nesse exato momento, você pode contar com a oração de mais de 1 milhão de pessoas que intercedem pela tua vida. Uau. Glória a Deus. Uau. Você não está sozinho não. Tem muitos pastores intercedendo por vocês. Aleluia. Quem quer a boa notícia? Amém. Sabe quantas pessoas tinha na cruzada na África? 3 cruzadas, 3 anos consecutivos. A primeira, 1,5 milhão de pessoas. Uau. Sabe quantas pessoas tinha no Paquistão? 1,1. Uau. Quantas pessoas tinha na Etiópia? 2,2. Uau. Eu só vou falar do Paquistão. Paquistão dos muçulmanos. Sabe quantas almas aceitaram Jesus no Paquistão? 900 mil almas aceitaram Jesus. Sabe o que eu quero dizer, apóstolo? Você tem herança. Uau. Mas espera aí que ainda não terminei. A herança de todas as almas que o apóstolo já ganhou. Nós somos família, estamos conectados. Você tem herança. Não é de hoje para diante, é da vida toda. Espera aí. Quantos pastores são? Quase 1 milhão de pessoas. Quem aqui já ganhou alma para Jesus? Eu não vou nem falar só dos pastores, são líderes, são irmãos da igreja ganhando alma. Quando você ganha uma alma aqui, eu sou dessa família também. Tem muita alma. Estão ganhando almas ao redor do mundo e tu tem herança nisso. Você tem herança nas almas. O galardão. Vale a pena ser filho? Uau. Você tem direito ao galardão. Eu tenho direito aos milagres, às bênçãos. Tem prosperidade lá, multiplicação. Você tem direito. A igreja tem direito. Amém. Aquele que é filho tem direito. Aleluia. Quando nós chegarmos do céu. E por isso essa é a mensagem mais atacada do universo: paternidade. Uau. Porque é um povo unido pelo mesmo propósito.
É um povo que não quer uma organização, é um povo que quer família. É um pacto de família. Acabou aquela história, olha, eu não gostei da correção, eu estou indo embora, porque filho não sai de perto do pai. Uau! Glória a Deus! Uau! Quando eu vi o apóstolo pela primeira vez, eu não entendia isso, mas eu olhei, eu recebi muitos pregadores, muitos, sou conhecido de todos os pregadores, já preguei em vários congressos, já preguei nos Gideões, todos os lugares, recebi vários, conheci várias pessoas e eu amo cada um deles. Mas o dia que eu conheci o apóstolo, Deus me revelou para mim: esse é o pai que eu coloquei na tua vida. E eu falei: eu quero ser assim, ó. Ele é apaixonado pelo Espírito Santo, eu quero ser apaixonado. Ele é apaixonado por almas, eu quero ser assim. Meus bolsos abriram, pastor, para abençoar a obra de Deus. Eu já dei oferta de $1.000. Porque múltiplos de 1.000 e não múltiplos de 1.000. Escuta isso, quando você oferta $1.000, você muda o ciclo da tua vida. Escuta o que eu estou falando para você. Eu já dei oferta de $10.000. E estou me preparando para dar de $100.000. E quando eu der de 100, eu vou me preparar para dar 1 milhão. Minha família é minha família. Estou investindo em almas. Estou investindo em almas. Não tem competição. Família que não tem competição. Não é aquele irmão querendo subir na frente do irmão. É meu irmão. Igreja, graças, irmãos, graças. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Vou te dar uma chave key para você prosperar. Uma chave mestre para você prosperar. Quanto mais você honrar o homem de Deus, mais você recebe do que está nele. Tem algumas coisas em comum comigo. A gente se deu muito bem. Tem algumas coisas em comum. A esposa dele falou assim para mim, assim: pastor, o senhor desculpa, nós estamos num carro simples aqui para te buscar. Porque o apóstolo dá todos os carros que ele tem. Eu falei para ele: eu já dei 14 carros. Deus não me deixa sem. Eu quero fazer algo sobrenatural hoje. Ele não sabe de nada, mas eu vim com esse propósito. Ele me deu liberdade, eu sou o irmão mais velho, e agora ele tem que aceitar. Você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso para frente. Mas eu quero que você separe uma oferta. E essa oferta não vai ser para o ministério, essa oferta vai ser para a vida dos pastores. Vai dizer: isso aqui é para você. Se é para você gastar numa lua de mel nova com a sua esposa, com a profeta, com a apóstola, se é para você comprar um Jeep novo, a igreja vai se reunir e vai fazer uma oferta na vida do apóstolo e da apóstola, e essa oferta vai ser uma oferta de honra, e essa oferta que você vai colocar nas mãos dele, seja uma oferta de sacrifício. Essa oferta não é do ministério, essa oferta vai ser para o teu pai. Isso vai trazer uma história nova na tua vida. Estava aqui abençoando as pessoas. Ela estava aqui abençoando as pessoas. Sabe qual é o maior problema dos pastores hoje? Qual é o maior problema? Os pastores, por favor, me ouçam bem. É o espírito de orgulho. Sabe por quê? Porque a gente recebe muita honra. É real. Onde a gente vai, a gente é honrado. Não é verdade? Mas quando você tem um pai que é convertido, ele não está nem aí com orgulho. É tudo dele, é tudo para ele. Me deu um carro novo e eu dou de novo. Me deu uma oferta, eu dou de novo. Ele recebe a honra e entrega a glória a Deus. Quando um pai se rebelia com o filho, estou magoado com o senhor. Eu não vou mais para a Bíblia porque eu não tenho mais tempo. Um outro dia eu venho dar um estudo para vocês. Ele automaticamente corta as bênçãos que estão sobre a vida dele. Deixa eu ir mais além. Quando uma pessoa sai de um ministério em rebelião,
muitos pastores, não é isso que nós ensinamos no nosso ministério, muitos se levantam e amaldiçoam a pessoa, é verdade ou não é? Pastor, isso pega? Não, eu estou certo. Pega. Eu chamo de bruxos pastores. Pastores bruxos. Porque Deus chamou a gente para abençoar, amém? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção bem claro no que eu vou dizer para você. Só um príncipe pode quebrar a maldição de outro príncipe contra a tua vida. Pessoas que não prosperam porque foram amaldiçoados por líderes. Você precisa da bênção do teu pai. De hoje em diante eu quero dizer para essa igreja: Ministério Global, Ministério Avivamento para as Nações. Avivamento para as Nações. Por isso hoje aqui estão os remanescentes. Sabe por quê? Porque a bênção é muito grande, o galardão é muito grande, a glória é muito grande. De hoje em diante você não é membro dessa igreja, você é filho desta casa. Faça um pacto com esta casa. Olha para essa casa como fosse a tua casa. O que você não quer na tua casa, você vai ajudar para não ter aqui. Eu quero melhor a casa, eu quero melhorar a casa, eu quero uma casa melhor. Invista na casa de Deus, invista nos homens de Deus. Se Deus der um carro novo para o pastor, para o apóstolo, tenha certeza que você está recebendo herança disso. Meus discípulos me trazem oferta, vinha para cá agora, me trouxeram ofertas. Sabe o que eles falam para mim? Eles dizem assim: pai, eu vim trazer essa oferta para o senhor, mas eu vim fazer um pedido para o senhor. Por favor, não coloca na obra, usa para o senhor e a pastora. Porque tudo que o senhor ganha, o senhor coloca na obra. Igreja, saia da organização, entre para a família. Entre para a família, 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 entre para a família. Abrace a família. Ame essa família. Cadê o seu filho, pastor? Vem cá, meu filho. Eita glória. Uma barba dessa, hein? Misericórdia. Eu estava numa loja e uma moça estava com crucifixo assim, e eu falei assim para ela assim: uau, eu gosto de evangelizar onde eu passo. Eu falei: você é cristã? E ela é. Infelizmente eu sou filha de pastor. E eu não pude falar mais nada porque tinha gente atrás, mas aquela palavra entrou no meu coração. Você não sabe a ideia que é viver numa família pastoral. Você não sabe o peso que tem. Filho de pastor não tem nome. E muitas vezes esposa também não. É a mulher do pastor, é o filho do pastor. E olha o que ele fez, estacionou errado aí, ó. Olha o que ele fez, entrou aí só porque é filho do apóstolo. Igreja, presta atenção, porque eu estou te dando uma aula hoje. Honra esta família, honre o filho, honre a esposa, honre o apóstolo, honre essa família, honre esta casa. Você está recebendo um galardão através da vida deles. Eles estão pagando um preço para te abençoar. A apóstola falou para mim: o apóstolo tirou 40 dias de jejum no altar. Para quem? Para eles? Não, é para abençoar você, amado. Pague o preço pela unção. Ame, honre. Você não está honrando um pai, um pastor, você não está honrando um apóstolo, você está honrando um pai. Uau! Eu quero te abençoar. Se eu tivesse tempo aqui, eu faria coisa diferente. Let me give an example. Deixa eu dar um exemplo para você. Me traz uma pessoa doente aqui agora. Doente, rapidamente. Que é da casa aqui, que é do ministério, que era um filho da casa. Está doente agora.
Cadê? Já todo mundo curado? Tem uma irmã dando a mão lá atrás. Vem, filha, vem, vem. É tu mesmo, estou te vendo aí atrás. Está de vestido preto, vem. Quero te dar um exemplo. Porque no nosso ministério nós temos uma regra. Qual é, pastor, nossa regra? Tudo que nós pregamos, nós provamos. Se eu falo cura, tem cura. Nós mostramos e provamos. Cadê a pessoa? Cadê? Rápido, rápido, rápido. Uma pessoa doente. Quer receber uma cura? Vem, filha. Vem cá. Sobe aqui. Eles são daqui? Amém. Vem cá, minha filha. Como é que é seu nome? Perdão? Juliana. Juliana. Amém. Você é filha daqui? Sim. São seus pais? Sim. Amém? O que você tem? Você pode falar? Convulsões, depressão. Quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Vai ser curada? Tá. Em nome de Jesus. Quando? Agora. Agora? Agora. Vou te falar o que precisa para ser curada. Vem cá, pastor. Dá um abraço de mãe nela. Nunca mais, eu posso dar nunca mais você vai ter convulsão. Aquela moça é sua mãe? Uma coisa muito... É seu pai também? Pai e mãe? Amém? Uma coisa que pai espiritual ensina, e você vai notar isso. Um jovem entrou na nossa igreja, não tinha pai espiritual e tampouco tinha pai, porque ele foi abandonado com 1 ano de vida. E ele descobriu o pai dele há alguns anos, e ele falou para mim: eu não tenho coragem de falar com meu pai, ele me abandonou. Com 3 meses que ele estava na igreja, ele estava batizado com o Espírito Santo, reconheceu a paternidade, e agora gastava 1 hora por dia falando com o pai natural dele, porque houve perdão. Um pai espiritual traz a bênção familiar. Ele nunca está entrando no lugar do pai e da mãe. Uau. O que mais você quer ser curada, minha filha? Quantos graus tem esse óculos aí? 1 e 0,75. Acabou. Seja curado dos teus olhos. Eu posso? Passa a mão nos olhos dela. Amém? Está curada. Em nome de Jesus. O diabo tentou te matar no ventre, porque ele teme o propósito que está sobre a tua vida. Se eu tivesse tempo hoje, eu faria algo diferente, amados. Nós vamos orar e abençoar para que você termine. Mas escuta o que eu vou falar para você. Eu dou trabalho para os pastores com isso. Se eu pudesse, eu colocaria uma cadeira aqui para os dois sentar, e cada um de vocês iria vir aqui dar um abraço, trazer uma oferta de honra, e você ia ver o que a tua vida ia acontecer. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vim aqui como profeta, como homem de Deus. Peixe postacari ande comanai, libri ossore mande comanassore baste comanai, remandara bababa chore baste comanasso, remi ande comanaslore baste comanai. Vem um tempo de riqueza na tua vida. As pessoas vão se assustar, porque tudo que você tem, você coloca no reino de Deus. E
nesse tempo de riqueza você vai seguir essas 3 linhas: viva do melhor, deixe herança para o teu filho e invista no reino de Deus. Separe as 3 coisas. Eu coloco as minhas mãos sobre vocês, diante da igreja, como enviado do apóstolo. Onde está o filho, está o pai. E eu declaro em nome de Jesus: comece a prosperar. Como é que é teu nome? Israel. Israel. Uau. Uau. Chegou um tempo de honra na tua vida. Isso vai mudar os teus passos. Vai mudar a forma de você pensar, maturidade. Vai mudar a forma de você falar. Deus está acelerando tudo. Chegou um tempo de honra. Uma ousadia vem sobre a tua vida. Uma ousadia vem sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Deus está fazendo uma cirurgia na tua mente agora. Vai abrir essa mente de uma maneira extraordinária. Power nessas mãos. Power, power, power. Vai viver o melhor de Deus. Você carregou uma pressão e uma preocupação, porque você não queria desapontar os seus pais, não quer desapontar as pessoas. Essa pressão sai hoje. Hoje a glória de Deus vai se manifestar através da tua vida.